Este é o 7º vídeo de uma série de 8 vídeos sobre a história da Igreja ao longo dos séculos. O título, A Igreja Peregrina, vem de um livro publicado em 1931 por Edmund Hamer Broadbent, que, após anos de pesquisa, documentou como, através dos séculos, comunidades de crentes mantiveram os princípios bíblicos, apesar dos desafios e perseguições. Nos primeiros anos do século XIX, entre os anos 1800 e 1830, um forte interesse pelos princípios bíblicos começou a surgir entre os crentes na Inglaterra. Dentro da Igreja Anglicana, duas tendências se destacavam. De um lado, um movimento que buscava a reaproximação com o catolicismo. Do outro, aqueles que ansiavam por um retorno genuíno à Bíblia e a obediência fiel à palavra de Deus. Esse desejo, especialmente voltado para o estudo da profecia e da Igreja de Deus, levou alguns irmãos a se reunirem em Dublin, na Irlanda, que naquela época estava sob domínio inglês. Foi entre anos 1825 e 1827 que dois pequenos grupos de crentes começaram a se encontrar para estudar as Escrituras e partir o pão, seguindo o modelo simples do Novo Testamento. Eram, em sua maioria, jovens e unidos por um mesmo propósito. Entre eles estavam Antonio Norris Groves, um dentista de Exeter, John Gifford Bellet, advogado, Eduardo Cronin, um ex-católico, John Versey Parnell, que mais tarde se tornaria o Lord Congleton, e outros. Esses encontros se tornaram cada vez mais frequentes e significativos. Norris Groves, após um tempo, voltou para a Inglaterra, mas um novo companheiro se juntou ao grupo, John Nelson Darby. Ele era um jovem pastor e ex-advogado, um homem brilhante que viria a se tornar um dos mais influentes do movimento. Darby escreveu inúmeros livros e panfletos, entre eles Os Escritos Selecionados, com 34 volumes, e um resumo dos livros da Bíblia, além de traduzir a Bíblia para 3 idiomas, alemão, inglês e francês. Embora Darby tenha sido um nome de grande influência, ele não foi o iniciador do movimento. Os irmãos já estavam se reunindo antes de sua chegada, mas ele logo se tornou uma peça-chave na propagação dessas ideias. E o impacto não ficou restrito à Irlanda. Sem que tivessem conhecimento uns dos outros, grupos semelhantes começaram a surgir na Inglaterra, Escócia, País de Gales, Alemanha, Suíça e até na Guiana Inglesa. Era algo espontâneo, uma obra que não dependia de um único homem, mas do mover do Espírito de Deus. Entre as verdades bíblicas que foram resgatadas por Darby e seus companheiros estavam as diferentes dispensações no governo divino do mundo e a doutrina da vinda do Senhor antes do milênio para buscar a sua igreja. Esses temas ganharam força, especialmente nas conferências sobre profecia que passaram a ser realizadas. E foi assim que, a partir do ano 1831, uma jovem viúva da nobreza, chamada Theodosia Howard, mais conhecida como Lady Powerscourt, ofereceu seu castelo para que essas reuniões acontecessem. A atmosfera dessas conferências era de intensa busca pelo entendimento da palavra, e Darby estava entre os participantes. Lady Powerscourt, que se reunia com os irmãos em Dublin, chegou a ser noiva de Darby, mas o casamento nunca aconteceu. As razões são incertas. Alguns dizem que foi ela quem rompeu, temendo que isso interferisse no ministério de Darby. Outros acreditam que foi ele quem tomou a decisão. Há ainda aqueles que afirmam que ambos escreveram cartas terminando o noivado, sem saber que o outro havia feito o mesmo. O que se sabe é que ambos sofreram com essa separação. Anos depois, Darby confessou: "Recusei um casamento e parti um coração ao fazê-lo." E há quem diga que se tivessem se casado, a história dos irmãos teria sido bem diferente. Os primeiros anos desse movimento foram marcados por amor e simplicidade. Eduardo Cronin, um dos primeiros a se reunir em Dublin, descreveu aqueles dias como tempos de alegria inesquecível. Ele recordava como, aos sábados, arrumavam os móveis, preparavam a mesa com o pão e o vinho e sentiam a aprovação do Senhor sobre aquele pequeno começo. No ano de 1830, já existiam pelo menos 5 ou 6 igrejas semelhantes na Irlanda. E, ao mesmo tempo, grupos estavam surgindo em outros lugares, sem que soubessem uns dos outros. O Espírito de Deus estava agindo. Em Bristol, Inglaterra, 2 pastores batistas, George Muller e Henrique Craik, chegaram a uma compreensão mais profunda sobre a igreja local e começaram a se reunir de forma simples,
a partir do ano de 1832. Müller, conhecido por sua extraordinária confiança em Deus, abriu seu primeiro orfanato no ano de 1836, dependendo exclusivamente do Senhor para sustentar as crianças. E Deus honrou essa fé. Ao longo dos anos, centenas de órfãos foram cuidados e o impacto de seu testemunho ultrapassou fronteiras. Enquanto isso, em Barnstable, outro ex-advogado e pastor batista, Roberto Cleaver Chapman, se tornava um líder respeitado e querido. Em Plymouth, uma igreja grande e próspera, com mais de 700 membros, reunia irmãos capacitados como Benjamin Wills Newton e Samuel Prideaux Tregellis, um erudito em línguas bíblicas. Mas, por causa do crescimento notável da igreja, o mundo lhes deu um nome que até hoje alguns insistem em usar: Irmãos de Plymouth, um rótulo que nunca refletiu corretamente o movimento. O zelo missionário também era marcante. No ano de 1829, Antônio Norris Groves e um grupo de irmãos partiram para Bagdá, no atual Iraque, confiando apenas no Senhor para o sustento. Mais tarde, Groves seguiu para a Índia. Na Guiana Inglesa, um jovem pastor anglicano, Leonardo Strong, sem qualquer conexão com os demais, tomou a mesma decisão. Deixou a igreja anglicana, renunciou a um salário fixo e começou a pregar a palavra na dependência de Deus. O Senhor honrou seu trabalho e muitas almas foram salvas, especialmente entre os escravos. Após a abolição, o evangelho continuou a se espalhar e no ano de 1842, George Müller tomou conhecimento de Strong e começou a enviar-lhe apoio financeiro. Como ele se sustentou nos primeiros 15 anos? Não sabemos, mas sabemos que Deus é fiel. Darby, por sua vez, viajou pela Suíça e outros países, pregando a palavra e vendo igrejas surgirem. Esse movimento de retorno às Escrituras despertou o mundo cristão de sua letargia, e Satanás não ficou inativo. Em menos de 20 anos, divisões começaram a surgir. Feridas foram abertas. Algumas nunca cicatrizaram completamente, e até hoje sentimos os efeitos disso. Mas, apesar das falhas humanas, não podemos negar que o que começou com pequenos grupos reunidos em simplicidade teve um impacto profundo. Foi uma busca sincera por viver a fé, como nos tempos apostólicos, um desejo ardente de seguir apenas a palavra de Deus. E mesmo com os desafios, essa chama não se apagou.